Mário Centeno, o Cristiano Ronaldo para o Partido Socialista nas finanças, decidiu dar ao ar da sua graça e ontem, enquanto governador do Banco de Portugal, vem dar um valente puxão de orelhas a Luís Montenegro, nomeadamente ao dizer e ao alertar aquilo que já toda a gente sabe, porque está no Orçamento de Estado, que a despesa pública vai aumentar cerca de 10% no próximo ano, que isto colocará em causa o déficit e que podemos entrar num regime de contas não certas. Bom, na realidade, Mário Centeno, que é o putativo candidato a candidato de tudo e mais alguma coisa, já teve para ir para o Banco Central Europeu, depois entretanto percebeu-se que não podia ir, foi o homem que, após a queda de António Costa, o Partido Socialista foi a Belém apresentar o seu nome para, numa tentativa de um novo golpe, não deitar abaixo o governo e apresentar Mário Centeno como sucessor de António Costa, sem este ter ido sequer a eleições, e mantém ali a réstia de esperança de poder ser Presidente da República. Daí também os órgãos de comunicação social afetos ao Partido Socialista vão fazendo aqui umas sondagens onde incluem o nome dele, numa tentativa de ver se de facto ele tem receptividade por parte da população ou não. Se é verdade que a dívida pública aumentará e a despesa pública aumentará 10% no próximo ano, o que no entendimento da direita é completamente errado, e a direita somos nós, porque o Partido Social Democrata é quem está a aumentar, o problema é que quer PS, quer PSD têm a mesma visão económica para o país e a mesma visão macroeconómica para o país, ou seja, não há estratégia. A estratégia é ir resolvendo casos pontuais, e nós estamos numa fase em que desde 74 que não tínhamos um Estado tão corporativo, em que o Governo, mais preocupado em tentar combater André Ventura e o Chega, negocia classe social a classe social, negocia setor de atividade com setor de atividade, ao invés de ter uma macro visão económica para o país, nomeadamente na questão do IRC, nomeadamente na questão do IRS, permitindo às famílias e às empresas ter mais dinheiro e mais margem liberta do seu salário para poder gerar riqueza. E depois os socialistas tentam sempre acusar que a direita, nomeadamente o Chega, o que quer é favorecer os ricos. Não, o que nós queremos é mais ricos e menos pobres. E, portanto, a nossa preocupação, que nunca aparece neste discurso, quer de Mário Centeno, quer de Miranda Sarmento, quer de qualquer homem de economia virada para a esfera do Partido Socialista ou da social-democracia, eles nunca discutem como é que criamos riqueza, eles discutem sempre como é que distribuímos a riqueza. E continuam a alavancar esta máquina do Estado, que é dantesca e que, obviamente, se continuarmos a alimentar com mais postos de trabalho, com o aumento da máquina da administração pública, obviamente que chega a uma altura que alguém tem que pagar esta conta, e quem paga esta conta acabam por ser sempre aqueles que trabalham, porque não lhes é permitido descontar menos e ter menos taxa fiscal, porque obviamente vão ter que sustentar esta máquina toda, caso contrário o país entra novamente em bancarrota, que é o caminho que está a levar e que é o problema de recessão que podemos ter nos próximos anos se Luís Montenegro não entender que, ao contrário do que os portugueses quiseram dizer nas eleições, que deveríamos ter uma maioria à direita e ter uma visão diferente para a governação do país a nível económico, se continuarmos a gerir com as políticas que eram socialistas e do Partido Socialista, não vamos alavancar absolutamente nada à economia. Depois Mário Centeno alega que o PSD teve uma visão que, ao negociar com toda a gente, mantendo a base negocial no princípio do excedente orçamental que Fernando Medina tinha deixado, que poderá esgotar esta verba com o espaço de tempo e que teremos então o tal problema do déficit. Vamos ser claros, porque ele não está a ser honesto sequer na análise que está a fazer. O excedente orçamental que o Partido Socialista diz que deixou, nomeadamente Fernando Medina, não é real. E não é real porque à 25ª hora, já depois da queda do governo, para que o orçamento tivesse, ou que o governo tivesse resultados positivos no final do ano, o que Fernando Medina fez foi algo que não é feito por norma, que foi buscar o excedente orçamental e os lucros das empresas do setor empresarial do Estado para capitalizar o orçamento do Estado e assim iludir as contas. O Partido Social Democrata foi sempre atrás da cenoura e garantiu que com este excedente orçamental que o PS dizia no final do mandato que tinha deixado, e disse durante a campanha eleitoral que tinha deixado, o PSD garantiu que iria fazer um choque fiscal e por isso que teríamos uma melhor condição de vida, mais margem liberta dos nossos salários e que obviamente isto iria gerar riqueza.
A realidade é que o que encontrou não é nada disso e sabe perfeitamente que não é nada disso e, portanto, não fez choque fiscal nenhum e com uma tentativa, como já disse, de governar em campanha eleitoral permanente, sempre com medo de ir a eleições e num combate direto, essencialmente ao Chega e André Ventura, ao invés de se preocupar em governar para os portugueses, tem feito um registro completamente surreal e tenta comprar alguns votos com aquele excedentezinho que vai dando aos reformados, que dá-lhes 150 euros uma vez por ano, que é uma réplica daquilo que António Costa já tinha feito no ano anterior, quando deu os 125 euros e que fez as transferências dos 125 euros para a malta toda, para tentar com isto comprar votos e dizer que isto tinha um excedente orçamental. Se existe excedente orçamental, façam uma reforma na administração pública, reduzam a máquina do Estado, reduzam e permitam que aqueles que de facto gerem riqueza, que são as empresas, permitam ter uma maior margem liberta para poder aumentar os seus funcionários, determinando assim que as pessoas têm mais dinheiro e que por isso vão mais vezes ao mercado, fazem mais compras e que o próprio imposto indireto, como é o caso do IVA, acaba por gerar receitas ainda mais avultadas para o Estado, porque as pessoas têm mais poder de compra, logo compram mais e o mercado funciona. Temos menos problemas com a questão das empresas estarem sufocadas da maneira como estão atualmente. Portanto, esta declaração de Mário Centeno não é mais nem menos do que nesta altura do final do ano vir tentar apresentar-se e dizer, atenção, que numa altura que falam do Gouveia Mel, do Marcos Mendes e que agora começou a aparecer Tosé Seguro do lado da esquerda, atenção que eu estou aqui, sou o Governador do Banco de Portugal, mas estou muito disponível para ser candidato à Presidência da República, porque até agora as putativas candidaturas que eu tive no passado, nenhuma delas correu bem, porque eu sou um fiasco a nível político.